Boa noite, pessoal. Boa noite, Sejam bem-vindos. obrigada. Tá voltando às atividades. Agora tem muita gente ainda voltando do trabalho, tá? Então eu vou esperar mais uns 3 minutos, aí a gente vai começar a aula, tá bom? Uma coisa que eu queria avisar vocês: as atividades que nós ficamos por fazer, tá? Podem ser postadas até o dia 30, tá certo? Então, essas atividades podem ser postadas até o dia 30 desse mês, ok? Tá? A Professor, videoaula, pois não, deixa eu fazer só uma pergunta. O vídeo a gente manda por onde? Pelo seu WhatsApp, é? pode ser pelo meu WhatsApp, mas pode ser também pelo meu e-mail. Mas eu vou recomendar uma coisa. Vocês podem fazer o vídeo e colocar no Drive de vocês, e daí vocês compartilham comigo, tá certo? Vocês colocam no Google Drive de vocês o vídeo e compartilham comigo. Fazem um compartilhamento. Fica bem mais prático, tá? Ok? Fica bem mais prático fazer assim. Porque se você for passar para mim, por exemplo, por e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp, pode ser que a internet fique lenta demais e fique difícil você passar. Pelo compartilhamento do Google Drive, você pode você pode me passar o link. Daí eu baixo o link, tá certo? Débora, é passar pelo Google Drive, tá? Pelo compartilhamento, eu posso até ver se eu ensino para vocês como a gente faz isso daqui a pouco. Pode ser? Eu posso até ensinar, mostrar pelo depois da apresentação. Tá bom, Débora? É possível mostrar, tá bom? Pessoal, eu vou começar a apresentação, tá? Já está chegando o pessoal, inclusive, né? Então, vamos começar a apresentação, tá certo? Eu não tenho muito, eu não pretendo me estender muito em termos de tempo hoje, tá? Mas é mostrar algumas coisas que são importantes para a gente poder compreender como a gente trabalha também informática educativa de modo de modo político, de modo social, tá? Então, o tema de hoje é software livre e single board computer, tá? Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Eu estava falando agora há pouco com as colegas de vocês para que vocês façam as atividades, tá certo? As atividades que foram passadas, vocês podem postar até o dia 30, tá? E a videoaula, então, por exemplo, as atividades de fórum no módulo acadêmico, vocês podem fazer. Eu não botei atividade nessa semana e nem vou botar na próxima semana, para que vocês possam ter tempo para poder fazer as atividades dos fóruns e fazer também a videoaula de vocês, tá certo? Então, como que vão ser as nossas notas? Nós vamos ter uma nota das atividades assíncronas que vocês estão fazendo, tá? Das atividades assíncronas. Vocês vão ter a frequência das atividades síncronas, tá certo? Vocês vão ter as notas da, da, das atividades assíncronas, eu creio que eu já falei, né?
e a nota também da videoaula, tá? E nós vamos fazer também a apresentação no final, que provavelmente vai ser a apresentação da videoaula, tá? Me perguntaram, a turma da tarde, pode fazer a videoaula em equipe? Pode fazer. Apesar de nós estarmos com dificuldade de nos reunir, podemos fazer, tá certo? Em equipe, podemos fazer à distância, tá? Então, vão ser praticamente essas 4 notas, tá? E na semana que vem, a gente vai fazer uma aula sobre acessibilidade, tá? E depois eu vou dar uma aula que vai ser um tempo para vocês, caso vocês queiram aprimorar a apresentação de vocês, efetuar alguma questão adicional, tá certo? E depois nós teremos uma última aula, tá? Que será a apresentação de vocês, tá certo? Então, tá? A gente já está chegando no fim das atividades. Eu sei que é muito difícil para todos nós. Estou tentando ter esse tempo realmente assim de flexibilização com vocês, tá certo? E eu posso repetir as ações aqui. A primeira nota, atividade assíncrona, tá? Os fóruns que eu passei já para vocês. Essa semana não estou passando fórum e nem na próxima semana eu vou passar fórum, tá? Mas vou passar fórum depois, tá bom? Tá? Então, esses fóruns, para finalizar, faltam, né? Vocês finalizem. Também aquela videoaula, tá? Para apresentar também teremos uma nota para ela, tá? E também teremos uma apresentação de trabalho que provavelmente será a videoaula, tá certo? De vocês que nós apresentaremos no último dia de aula, ok? E deixa eu ver, por fim, são as 2 aulas, tanto da videoaula quanto da apresentação, a frequência nas atividades síncronas e as atividades assíncronas, tá? Então, basicamente, são essas as notas, tá bom? Tá? Alguma questão que vocês queiram perguntar mais? Professor, Pois não. eu gostaria de saber as instruções para a videoaula, onde Tá. elas estão, em que aula que foi passada, só para me revê-las. Eu fiz uma aula específica, 2 aulas especificamente sobre metodologia no começo, a aula 2 e a aula 3, tá? Essas aulas estão disponíveis no site do LabPan, tá? Então vocês podem ir no YouTube, procurar o site do LabPan, tá? E vocês podem procurar a turma da tarde, que é a turma de vocês. Todas as aulas que foram realizadas, elas estão gravadas, as apresentações, tá? Então, vocês podem assistir a segunda aula e a terceira aula, tá? A segunda e a terceira aula, especificamente, a gente está falando sobre videoaulas. Inclusive, uma questão importante: as atividades dos fóruns, vocês já perceberam que só conseguem fazer se vocês assistirem também às videoaulas. Então, a gente está participando das apresentações, tá? A Náguila está perguntando, além dos fóruns e da videoaula, são mais 2? Não, Náguila, nós temos os fóruns, vocês vão fazer uma videoaula, tá? Mas vocês também vão apresentar essa videoaula no momento final para nós, ok? Vocês vão apresentar essa videoaula para todos nós, tá certo? E atividade assíncrona, né?
que quando você faz a atividade assíncrona, você preenche o fórum, você está fazendo uma quarta nota, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Eu sei que essa coisa das notas Professor, preocupa. Pois não. desculpa, é porque eu não entendi. Além do fórum, tem outras atividades assíncronas? Não. O fórum é uma das atividades assíncronas, é uma das notas. A videoaula também ela é assíncrona, se você for pensar que vocês vão ter que gravar o vídeo, tá? Mas acontece que na aula final, vocês vão apresentar a videoaula. Então, apresentar a videoaula, eu considero como uma outra atividade, tá certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu não sou de matar ninguém, gente, tá? Eu quero muito mais que vocês entendam os conteúdos. Coloquem os nomes de vocês e coloquem o número de matrícula para a frequência, tá? Coloquem os nomes de vocês e a matrícula, tá bom, pessoal? Tá, vamos começar a apresentação. Vamos falar hoje sobre software livre, tá? E sobre single board computer, que são os computadores de placa única, tá? É uma apresentação que a gente está comprimindo aqui conteúdos, vamos tentar trabalhar esses conteúdos e vamos avançar, tá? Então, nós vamos começar. A arte aí desenvolvida que eu estou apresentando foi feita por mim, tá? Para que vocês apreciem um pouquinho, né? Vamos lá. O que é basicamente software livre? Software livre é o software que concede a liberdade aos usuários para executar, acessar, modificar o código-fonte e redistribuir cópias, com ou sem modificações. Sua definição é estabelecida pela Free Software Foundation, em conjunto com o projeto GNU. Segundo a definição criada por Richard Stallman, fundador da Free Software Foundation, software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição, tá? Então, é algo que faz parte disso. Então, basicamente, tá? São essas 4 liberdades que estão aí abaixo que definem o software livre. As 2 principais organizações internacionais responsáveis pela proteção e promoção do software livre é a Free Software Foundation e a Open Source Initiative. Atuam também para garantir que os termos free software e open source sejam utilizados de forma correta. A Free Software Foundation considera um software como livre quando atende 4 tipos de liberdades para o usuário. Primeiro, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Segundo, a liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para as suas necessidades. Terceiro, a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar o seu próximo. E 4, a liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie, tá? Então, isso é um princípio da Free Software Foundation, tá bom? Vamos avançar. Para poder explicar o que é software livre, eu vou ter que voltar mais uma vez aos anos 60, 1960. Os computadores de grande porte, utilizados quase exclusivamente em grandes empresas, tá?
instituições governamentais, nessa época, dominavam o mercado da computação. Nessa época, não era comum, do ponto de vista comercial, a ideia do software como algo separado do hardware. Tá? O software era entregue junto com o código-fonte. E, em muitas vezes, apenas o código-fonte era entregue. Então, você comprava o equipamento de grande porte, vinha já com código, já vinha com os programas. Tá? Então, basicamente, naquela época, eles não entendiam muito o programa de computador, tá? Como um bem que possa ser comercializado. Tá? Eles entendiam que o programa de computador era como uma receita de bolo, já que era um algoritmo. E uma receita de bolo também é um algoritmo. Tá? Por exemplo, vocês já viram aqueles livros de receitas das nossas mães, das nossas tias? Tá? Eu me lembro que a minha mãe ela trocava receita com a minha tia e com a minha avó, quando eu era pequeno. Tá? Isso era uma prática comum, tá certo? Então, de repente, queriam saber como fazer o tal bolo floresta, né? Então, elas trocavam receitas. E era comum as pessoas trocarem receitas naquela época, tá? Eu creio que hoje ainda seja comum, né? Mas vocês hoje veem nas redes sociais, vocês veem por outros meios, tá certo? Às vezes vocês veem um tutorial de como fazer um bolo, tudo mais. Então, isso é um tutorial até para ensinar a fazer um algoritmo funcionar, tá? Então, naquela época, os programas de computadores eram entendidos nesta perspectiva. Eles eram entendidos desse modo, como receita de bolo. Minha esposa, por exemplo, ela às vezes faz uma receita gostosa, ela está me olhando aqui. Espera só um pouquinho, ela vai me falar algo. Com licença. Sim, diga, amor. Não. Todo mundo diga boa noite para minha esposa. Boa noite. Aí, tá vendo? É mesmo? Teve um dia, só falando que minha esposa está falando agora, que teve um dia que uma das pessoas dessa turma avisou que tinha sido assaltada, tá, por um carro branco, né? E parece que aconteceu novamente o mesmo tipo de abordagem, de assalto. Minha esposa pediu para avisar, tá, Fabiane? Ela pediu para avisar que ocorreu o mesmo tipo de situação, tá? Que, vamos dizer, pode representar um padrão, tá certo? Seria interessante, se puder, tá? Avise a polícia, tá certo? Porque, tenham muito cuidado, tem um carro branco que está andando nas imediações de Fortaleza e está abordando as pessoas de modo indevido, tá certo? Estão abordando as pessoas com violência, tá? Tenham muito cuidado, denunciem, mas vamos voltar à apresentação, tá? Ok, gente? Lamentavelmente, são coisas que ocorrem, tá? Pessoal, então, veja bem, na época do software livre, o valor do computador, tá, era muito mais agregado ao equipamento. Não havia uma percepção do software ser uma coisa importante. O pessoal via o software como um produto agregado, tá? Então, nessa época, o pessoal dava o código-fonte. E o software, ele era algo livre. Então, vamos dizer que na cultura da informática, o software já era livre, tá certo? Então, o que aconteceu? As pessoas inventaram o software proprietário.
tá? E nos anos 70 era mais ou menos assim que as coisas funcionavam. Você tinha computadores de grande porte como esse aí que vocês estão vendo, o Univac 1101, tá? Ele tinha uso corporativo. Não havia perspectiva de uso pessoal. Tanto é que a palavra personal computer, tá? Ela vai vir, você vai conhecer ela só a partir dos anos 80, tá? Então, servia para quê? Geração de folha de pagamento, relatórios de movimentação financeira, relatório de controle, controle e processamento bancário. Não havia espaço para desktop. O que é um desktop? Tá? Um desktop, tá? É basicamente o seguinte: quando você entra com login e senha, seja no celular, seja no computador pessoal, notebook de vocês, nós temos o ambiente, tá, de trabalho. Então, o desktop é o ambiente de trabalho. Dali a gente vai para onde a gente quer, vai para o menu, tá, procurar um aplicativo específico, seja esse um editor de texto, uma planilha de cálculo, seja a navegação na internet, tá? Então não havia isso antigamente, tá certo? Tá? Por exemplo, vocês estão vendo aí na imagem, tá? No centro, o que parece ser um computador, tá? Na mesa. Mas não é um computador. É o que a gente chama de terminal burro, tá? É o monitor de vídeo e o teclado apenas. O computador é o que está na parede, tá? Então você veja que um computador era muitas vezes do tamanho de um quarto, do tamanho de uma casa, tá certo? Era ali que se fazia o processamento, tá? Na década de 90, quando eu entrei na UFC, tá? Todo o processamento, todos os sistemas da UFC eram centrados lá no NPD, do lado da Rede Nacional de Pesquisa, que ainda temos hoje, que é a RNP. A RNP é a entrada da internet no estado do Ceará, tá? Então, lá no PC, onde hoje é a UFC Virtual, naquele prédio que temos lá da UFC Virtual, tá? Então, era ali que nós tínhamos o CPD da UFC, tá? Tinha um computador de grande porte ali, todo o processamento do sistema era ali. Eu me lembro que quando eu cheguei na UFC, na FACED tinha terminal burro, na coordenação da pedagogia. Então, na coordenação da pedagogia, tinha 2 ou 3 terminais burros. Os funcionários, na época, utilizavam esses terminais burros, tá? Então, toda a conexão da internet funcionava ali, tá? Se você tinha um problema de matrícula mais grave e tudo mais, você tinha que ir no PC para resolver esse problema, tá? Então, SIGA-A, módulo acadêmico, são coisas mais recentes, tá? Mas antigamente funcionava tudo, tá? No NPD, tá certo? Então, lá e na FACED nós tínhamos só terminais burros, tá? Era a época dos CPDs, Centros de Processamento de Dados, tá? Havia, naquela época, poucos sistemas operacionais, poucos aplicativos, tá? E havia, vamos dizer, uma diferença significativa entre o mainframe e o microcomputador. O microcomputador estava começando a surgir, mas não era tão micro assim, tá? O hardware valia mais que o software, tá certo? E as pessoas ignoravam software como produto. Isso gerou uma oportunidade de mercado para muita gente, tá? Então, por exemplo, já é a década de 70, alguns microcomputadores daquela época. Veja que um microcomputador aqui, ó, é do tamanho de uma geladeira, tá? Cada um desses aqui é um microcomputador, tá? Esse aqui
esse aqui, esse e esse são microcomputadores dos anos 70, tá? Esses são microcomputadores pessoais dos anos 70. Eles ainda trabalhavam na perspectiva da empresa, tá? Começaram a surgir computadores pessoais no começo dos anos 70. Esses modelos são o DEC, o PDP e o PDP-8. Era uma época de transição. O surgimento de computadores pessoais fazia com que surgisse uma nova cultura de informação, tá? Mas o que significa essa nova cultura de informação? Qual a perspectiva? A cultura de informação, de informática, tá? É algo relativamente novo na história da informática. As pessoas perceberam que precisavam de uma cultura institucional para utilizar computadores. Primeiro se percebeu isso nos anos 60, dentro das empresas, tá? Fazem parte das culturas institucionais os sistemas institucionais. Por exemplo, a UFC, dentro da cultura institucional nossa, nós temos o SIGA, nós temos também o SEI, tá? Fazem parte da cultura institucional da UFC enquanto empresa pública, tá? Então, você tem isso também em empresas privadas, tá? E antigamente, nas empresas privadas, você tinha setores específicos para o processamento de dados. Hoje, nós temos o STI, tá? O Sistema de Tecnologia de Informação funciona como o antigo Centro de Processamento de Dados, tá? E ele alimenta essa cultura, tá? Então, e também existe a cultura de informática, que vai surgindo com os microcomputadores, que envolve a internet e envolve todo esse processo. É a cultura que nós comunicamos entre nós e os diversos sistemas que nós temos no nosso cotidiano, tá? Que envolvem a internet, tá? O hardware de informática barateou, mas ainda era caro, e o software, no começo dos anos 70, ele não era considerado um produto, tá? Bom, aí, veja bem, com o Altair 8800, que é um microcomputador projetado em 1974 pela MITS, que é baseado na CPU Intel 8080, o interesse cresceu rapidamente depois que apareceu na capa da edição de janeiro de 1975 da Popular Electronics, uma revista eletrônica, e foi vendido por correspondência através de anúncios. Lá na Rádio Electronics e em outras revistas amadoras, o Altair ele foi amplamente reconhecido, tá? Então, porque ele representou um barateamento de custos. De repente, um microcomputador que valia 10 mil, 15 mil dólares, você pode encontrar um equipamento menor que vale na faixa de 3 mil dólares, tá? Então, você podia levar ele para sua casa. Um detalhe do Altair, ele não tinha monitor de vídeo. Então, como que você via os dados? Os dados eram impressos. Você tinha uma impressora, tipo uma impressora de cartão, tá? No qual a gente passa o cartão de crédito, que naquela impressora você via o código, tá? Você via todos os códigos, você via tudo que era programado no Altair, tá certo? O Altair, ele começou a fazer a revolução do microcomputador como o primeiro computador pessoal que teve sucesso comercial, tá? O barramento dele, o S100, é utilizado até hoje nos computadores pessoais caseiros, tá? A primeira linguagem de programação para a máquina foi o produto fundador da Microsoft, o Altair Basic, tá? Então, veja bem, no Altair, tá, já se vendia uma linguagem de programação que era o Basic, tá?
O BASIC não foi feito pelo Bill Gates, mas ele comprou o BASIC e instalou esse BASIC em todas as máquinas Altair, tá? Então, ela saía de fábrica com o BASIC no final dos anos 70, tá? Então, aqui está a Popular Electronics, a revista que começou a revolução da informática, tá? O Altair foi o primeiro computador pessoal com um custo relativamente básico para o usuário. Também foi graças a ele que a Microsoft criou o software proprietário, tá? Como que foi criado o software proprietário inicialmente, tá? Como o pessoal não sabia diferenciar software de hardware, então o Bill Gates começou a vender os softs que ele tinha, o BASIC e o DOS, tá? Ele começou a vender esses softwares agregado com o Altair. Então, quando você comprava o Altair, tá? Já vinha o BASIC e o DOS. Se você não tivesse nem o BASIC e nem o DOS, você não faria nada com o computador, que é como se você não tivesse nada. Tá? Um computador sem um sistema operacional, você não pode fazer muita coisa. Tá? Então, quando começou a vir com o BASIC e com o DOS, tá? Então você comprava como um produto agregado, tá? Então, e o DOS e o BASIC não foram desenvolvidos pela Microsoft. O DOS e o BASIC foram desenvolvidos por outras pessoas e o Bill Gates comprou esses programas. O DOS ele comprou por $40 mil, tá? De um cara que morava no estado de Seattle, morava na cidade de Seattle, ele comprou por $40 mil, tá certo? E a partir daí, ele fez, inclusive, o Bill Gates, ele fez um artigo defendendo o software proprietário, tá? No final dos anos 70, tá certo? Então, nós começamos a ter a cultura do software proprietário com a Microsoft e com a Apple, tá? E a partir desse momento, dos programas de computador passam a ser vendidos e se cria o mercado de software, uma das maiores fortunas do capitalismo atual. É neste princípio que está o pulo do gato que torna Bill Gates o homem mais rico do mundo. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Então, isso vai tornar o Bill Gates um dos caras mais ricos do mundo. Tá? Se cria na mídia a visão de que a Microsoft e a Apple elas são adversárias de mercado, se cria até um conjunto de lendas, tá? Mas tanto a Apple, quando você for comprar um celular Apple, tá? Você vai ver que os programas da Apple não são de graça, quanto a Microsoft não tem programas que sejam gratuitos. Tenta utilizar o Microsoft Office, tá? Para poder você ver o quanto é caro isso daí, tá? Então, eles são licenciados por copyright, por direitos autorais, ok? Então, essa ideia, tá? De que Bill Gates e Steve Jobs tiveram uma competição, ela ajuda até a vender mais, vende as histórias deles. As pessoas estão vendo a competição e a rivalidade entre as empresas de software proprietário. No entanto, na história da humanidade, nunca ocorreu tamanha acumulação de capital e enriquecimento ilícito como na época do software proprietário. Os computadores e seus sistemas foram desenvolvidos ao longo dos séculos pela comunidade acadêmica, pelos cientistas e engenheiros. A internet foi desenvolvida com o esforço de milhares de cientistas e intelectuais ao longo dos séculos. É justificável, tá, que
tal recurso não seja livre. Isso é justificável, tá? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o software ele nasceu livre, mas as grandes empresas do Vale do Silício, tá certo? Elas geraram o software proprietário, tá? E com o software proprietário, tá? Se gerou uma grande acumulação de capital, tá? Então, é justificável que o software não seja livre. Na década de 80, tá? Os microcomputadores pessoais, eles começam a entrar no mercado, computadores portáteis. Então, esse daí é o modelo XT/IBM, tá? Nós temos uma popularização dos personal computer, os computadores pessoais. Temos uma nova cultura de informação, tá? Mas o que falta nessa perspectiva? Como funciona a cultura de informática? Qual foi a cultura de informática que surgiu? Então, de repente, você tem os programas, você tem os computadores, mas os computadores sem software, sem sistema operacional, não funcionam, tá? Então, você precisava ter um sistema operacional. Os sistemas operacionais que haviam naquela época eram sistemas de grande porte, tá? Então, o sistema que era acessível naquela época era o MS-DOS, tá? Então, no MS-DOS, você podia copiar arquivos, apagar arquivos, você podia fazer várias operações que um sistema operacional faz, tá? Então, todo computador ele tinha que ter um sistema operacional. Então, surge uma cultura de informática, de pirataria, e uma cultura de informática de troca de programas, tá? Proprietário. E nessa troca de programas proprietário, você tinha uma licença de uso. Senão, você se tornava um pirata, um fora da lei. Com a licença de uso, tá? Proprietário, você poderia usar o produto, mas o produto não era teu, tá? Um sistema operacional não era teu. Então, o código-fonte do sistema operacional você não podia ter. Você não podia alterar esse sistema operacional, tá? Então, começamos a ver que fica mais acessível nessa época. O hardware, o equipamento fica mais acessível, tá? Mas o software ele passa a ser considerado um produto, tá? E surgem novas fortunas de informática. Surgem as lendas dos empresários do Vale do Silício. Sistemas mainframe são abandonados. É um período que termina a Guerra Fria, tá? E é o período também em que no Brasil nós tínhamos a lei de informática, que era uma lei de proteção da informática no Brasil, tá? Que foi finalizada com o Fernando Collor de Mello. O fim da lei de informática foi muito ruim para o governo brasileiro, que tinha, inclusive, uma empresa de computadores chamada Cobra, Computadores Brasileiros, tá? A Cobra, ela tinha muito sucesso internamente por conta dessa lei de informática que foi estabelecida na época dos militares, tá? Mas com o fim da lei de informática, qualquer produto externo poderia entrar e concorrer com nossos produtos internos. Também haviam discussões sobre direitos autorais no MIT, nos Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology, tá? Onde o Papert criou o logo. Tá? Então, aqui um CP500, que é um computador da época também, tá? E aqui um XT-IBM, que era outro computador da época.
tá? Então, basicamente, a gente tinha esses equipamentos, tá? Então, uma revolução estava para surgir, tá? No mercado de informática, e era a revolução do software livre, tá certo? E essa revolução do software livre vai fazer a diferença para todos nós. O Richard Matthew Stallman, que nasceu em 1953, ele vai ser o principal ativista do movimento de software livre, tá? Do projeto GNU e da Foundation of Software Livre. Tá? Ele é um aclamado programador e hacker, e seus maiores feitos incluem o Emacs, tá? E um dos seus maiores feitos, o GNU e o Emacs, né? E também o GNU Compiler Collection e o GNU Debugger. É também autor da GNU, General Public License, tá? A licença pública geral, ou GPL, tá? E a licença livre vai ser a licença mais usada no mundo, que consolida o conceito de copyleft, tá? Se copyright são os direitos autorais, o copyleft poderia ser traduzido assim como os esquerdos autorais, tá? Desde a metade dos anos 90, Stallman tem dedicado a maior parte do seu tempo ao ativismo político, defendendo o software livre e lutando contra a patente de softwares e a expansão da lei de copyright. O tempo que ainda é devotado à programação é gasto no GNU Emacs. Ele se sustenta com aproximadamente a metade do que recebe em suas palestras. Em 1971, ainda calouro na Universidade de Harvard, onde se graduou em Física em 74, Stallman era programador do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT e tornou-se um líder na comunidade hacker. Nos anos 80, a comunidade hacker, que até então dominara a vida de Stallman, começou a se dissolver. Tá? A emergência do software portável, software que podia ser feito para funcionar em tipos diferentes de computador, era um problema para o modelo de negócio do fabricante de computador. Para impedir que seu software pudesse ser usado em computadores dos concorrentes, os fabricantes pararam de distribuir o código-fonte e começaram a restringir a cópia e a redistribuição do seu software. O software restrito tinha existido antes, mas agora não havia nenhuma escapatória deles. Bom, então, basicamente, na época do Stallman, nos anos 80, tá? Ele foi surpreendido quando começou a querer utilizar alguns tipos de software e não poderia utilizar tais softwares por ser software proprietário. Tá? Em 1985, ele publica o manifesto GNU, que estabelece sua motivação para criar um sistema livre chamado GNU. GNU is not Linux, né? Que seria um slogan autorrecursivo, no qual ele diz que GNU não é Unix. Por quê? O Linux, por exemplo, ele se baseou no Unix, tá? Que era um sistema proprietário, tá? Mas era um sistema proprietário de mainframe, tá certo? Então, eles utilizaram o Unix, tá? Para poder fazer o Linux, tá? Logo após, o Linux ele foi criado como um software livre e foi criado pelo Linus Torvalds, tá? Que trabalhou o desenvolvimento de um sistema operacional livre, tá? E o Stallman criou a Free Software Foundation, tá? A Fundação do Software Livre, para unir programadores de software livre e para fornecer uma infraestrutura legal para a comunidade livre, tá?
Se fala geralmente do Linux, porque é um sistema operacional. Eu vou falar na próxima aula de acessibilidade, eu vou falar um pouco do sistema Linux, tá? Mas eu posso dizer que o Linus Torvalds ele vai ser o desenvolvedor do sistema Linux, mas a questão do soft livre é mais amplo do que a questão Linux, tá? Só para você ter ideia, a vacina da AIDS foi quebrada uma patente dela nos anos 90, utilizando a questão do copyleft, tá? A questão do copyleft, ela foi usada para quebrar uma patente de medicamento, tá? Então, essa questão do copyleft é muito séria, tá? Eu posso ter também equipamentos livres também. E isso é o que dá uma certa liberdade ainda para a gente em relação às tecnologias. Desculpe, tá? Aí eu tenho uma fonte que indica um pouquinho sobre o Richard Matthew Stallman, tá? Então, vamos lá. O que seria soft livre educacional? O soft livre não é simplesmente uma questão técnica, é uma questão ética, social e política. É uma questão de direitos humanos que os usuários devem ter. Liberdade e cooperação são valores essenciais do soft livre. O sistema GNU implementa esses valores e o princípio de compartilhamento, uma vez que compartilhar é bom e benéfico para o progresso humano. Está nesse endereço dessa fonte aí que eu coloquei para vocês e que foi extraído da GNU.org, tá? Então, compartilhamento. As escolas devem ensinar o valor do compartilhamento, dando exemplo. Soft livre apoia a educação por permitir o compartilhamento de conhecimento e ferramenta. Isso está escrito nessa fonte que eu mencionei para vocês, tá? Conhecimento. Muitos jovens estudantes têm talento para programação. Eles são fascinados por computadores e ávidos de aprender como seus sistemas funcionam. Com o sistema proprietário, essa informação é um segredo. Então, os professores não têm como torná-la disponível para os seus estudantes. Mas, se o programa é soft livre, o professor pode explicar o básico e, então, entregar o código-fonte para que o estudante leia e aprenda. Ferramentas. Professores podem entregar aos estudantes cópias dos programas que eles usam na sala de aula, de modo que eles possam usá-lo em casa. Um soft livre, copiar não é apenas autorizado, é incentivado, tá? Responsabilidade social. A computação se tornou uma parte essencial do dia a dia. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente. Escolas têm uma influência no futuro da sociedade. Sua missão é fazer com que os estudantes estejam prontos para participar de uma sociedade digital livre, ensinando a eles as habilidades que lhes facilitem ter o controle de suas próprias vidas. Software não deve estar sob o poder de um desenvolvedor que unilateralmente toma decisões que ninguém mais pode mudar. Instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham seu poder sobre o resto da sociedade e o seu futuro. E aí eu digo que a questão do soft livre, seja ele educacional ou não, é muito importante. Eu fui da aeronáutica no começo dos anos 90. E me lembro que nós já estávamos trabalhando na perspectiva de não ter soft proprietário, tá? Então, já se começava a trabalhar com a perspectiva do soft livre, tá? No governo brasileiro, a gente começou a trabalhar na perspectiva soft livre a partir de 2003, com a entrada do Lula no poder, tá?
Então, as Forças Armadas passaram a ter um sistema livre, tá? E eu me lembro de uma reportagem durante aquela época, um brigadeiro mencionando que o soft livre ele viabilizava a aeronáutica brasileira desenvolver o seu próprio sistema e ter maior segurança de informação, tá? Então, o soft livre ele pode garantir, tá, uma maior segurança de informação, porque você pode alterar o código, você pode modificar o código, tá? Tanto isso funciona quanto na escola, quanto pode funcionar num ambiente institucional diferente, tá? Então, o software proprietário é por onde muitas vezes nós temos a propagação e a disseminação dos vírus, tá? Então, a gente pode falar através do software livre sobre independência. Escolas têm uma responsabilidade ética de ensinar virtudes, não dependência de um único produto ou empresa poderosa específica. Além disso, ao escolher software livre, a própria escola ganha independência de qualquer interesse comercial e evita aprisionamento por um fornecedor. Empresas de software proprietário usam escolas e universidades como um trampolim para atingir usuários e, com isso, impor seus softwares sobre a sociedade como um todo. Elas oferecem descontos ou até mesmo cópias grátis de seus programas proprietários às instituições educacionais, de forma que estudantes aprendem a usá-los e se tornam dependentes deles. Depois que esses estudantes se formam, nem eles, nem seus futuros empregadores terão a oferta de cópia com desconto. Essencialmente, o que essas empresas estão fazendo é recrutar escolas e universidades como agente para conduzir pessoas a uma dependência permanente a longo prazo, tá? Isso acontece com o Windows, tá? Windows, por exemplo, o Google fez isso também, Náguila. Fez isso na pandemia com as plataformas. Por exemplo, essa plataforma que nós estamos utilizando, tá? É uma plataforma que o Google empurrou para várias instituições educacionais. O Google Meet, tá? Eu estava verificando hoje, testando uma outra plataforma que é soft livre. Porém, é um soft livre que não é gratuito, tá? Porque nem todo soft livre, necessariamente, ele é gratuito. Não acaba 30 de setembro. O que alterou foi o seguinte: para nós, professores, nós podíamos abrir uma sala com 250 vagas, tá? Agora eles diminuíram de 250, a UFC assinou para 100 vagas, tá? Então, nós deixamos de ter a possibilidade de ter numa sala de aula 250 pessoas para ter 100 pessoas, tá? Nós ainda vamos continuar com... É pago pela UFC, tá? É pago pela UFC, é uma decisão institucional, tá certo? É pago pela UFC. Eu estou usando porque já foi pago, tá certo? Já foi pago, então eu vou utilizar enquanto for pago, tá? Mas, por exemplo, eu estou pesquisando, tá, recursos nesse sentido. Então, por exemplo, existem outras plataformas que são livres, tá? E vale a pena averiguar essas outras plataformas. Hoje à tarde mesmo, eu estava vendo uma plataforma livre, mas que não é gratuita, tá? Então, vale a pena averiguar, porque, veja bem, ó, o que torna o soft livre, tá? Não é a gratuidade do produto, tá?
são aqueles 4 direitos que a gente mencionou. O direito de executar, tá? O direito de copiar, o direito de alterar o código-fonte e o direito de redistribuir, tá? Por exemplo, o Windows, você não pode redistribuir. Você não pode copiar o Windows da tua máquina para uma outra máquina. Isso é pirataria, tá? Isso é pirataria, tá? Mas isso é distribuição, tá? Seria a capacidade de copiar, passar para uma outra máquina, tá certo? Então, isso é um dos problemas sérios que a gente tem. E muitas vezes o pessoal confunde um freeware com software livre. Muitos freewares a gente baixa, a gente pode utilizar, mas a gente não pode abrir o código-fonte do freeware, tá? O código é compilado, o código é fechado, tá? Então, nem todo freeware, necessariamente, ele é gratuito, tá? Então, isso é uma questão muito importante para a gente poder pensar. E tem software que não é necessariamente gratuito. O LibreOffice, ele é um software gratuito, tá? Ele é um software gratuito e o código-fonte também é disponível, por isso que ele é open source. O que é interessante do open source é que o software é livre para a comunidade. A comunidade da internet envolve milhões de pessoas. Por exemplo, o meu filho, ele é um colaborador nas traduções, tá? De software. Então, como ele é um colaborador, tá? E ele faz esse trabalho voluntariamente, existem várias pessoas que assim fazem. O meu filho fazia para poder aprender, tá? A como trafegar nessa comunidade, tá? Outros fazem por interesses diferentes, tá? Então, a ideia de você ter a comunidade do software livre é a ideia de você ter uma variedade de produtos, tá certo? Então, a independência pesa muito nesse sentido. As escolas têm uma responsabilidade ética de ensinar virtude e não dependência a um único produto ou empresa poderosa específica. Além disso, ao escolher software livre, a própria escola ganha independência de qualquer interesse comercial e evita aprisionamento por um fornecedor. Teve várias escolas e vários projetos sociais que tinham, por exemplo, o sistema operacional Windows com uma licença que funcionava para 2 anos. Quando terminava a licença, você não conseguia usar o computador, tá? Você tinha que reinstalar um outro software ou comprar uma outra licença. Empresas de software proprietário usam escolas como um trampolim para atingir seus usuários e, com isso, impor seus softwares sobre a sociedade como um todo. Elas oferecem desconto ou até mesmo cópia grátis de seus programas proprietários às instituições educacionais, de forma que estudantes aprendem a usá-lo e tornam-se dependentes deles. Depois que esses estudantes se formarem, nem eles nem seus futuros empregadores terão oferta de cópias com desconto. Essencialmente, o que essas empresas estão fazendo é recrutando escolas e universidades como agentes para conduzir pessoas a uma dependência permanente a longo prazo, tá? Então, é assim que funciona o Windows. O Windows, por exemplo, ele não é um sistema operacional muito bom, tá? Em termos de operações, mas ele é um sistema operacional que tem uma ótima comunicação visual, tem um ótimo marketing, tá? E ele vicia as pessoas, tá certo? As licenças de software livre não expiram, o que significa que uma vez que o software livre seja adotado, as instituições permanecerão independentes de um fornecedor. Além do mais, licença de software livre concedem aos usuários os direitos
não somente de usar o software como quiserem, de copiá-lo, de distribuí-lo, mas também de modificá-lo para atender às suas próprias necessidades. Portanto, se as instituições eventualmente quiserem implementar uma função particular em um certo software, elas poderão contratar os serviços de qualquer desenvolvedor para realizar a tarefa, independentemente de quem tenha sido o fornecedor original. Responsabilidade social. A computação tornou-se uma parte essencial do dia a dia. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente. As escolas influenciam o futuro da sua sociedade. Sua missão é fazer com que o estudante esteja pronto para participar de uma sociedade digital livre, ensinando a eles as habilidades que facilitem ter o controle de suas próprias vidas. O software não deve estar sobre o poder de um desenvolvedor, tá? Que unilateralmente toma decisões que ninguém quer mudar. Isso é como fazer com que aquela troca de receitas que eu falei que a minha mãe fazia, a minha avó fazia, tá? Que a gente cobrasse por aquilo. Já pensou se eu fosse trocar uma receita com você e, de repente, eu tivesse que pagar por essa troca? Tá? Isso daí seria terrível. Tá certo? Aspectos que são importantes. A aprendizagem. Uma instituição ela pode aprender, né? E ao se decidirem sobre onde irão estudar, mais e mais estudantes estão considerando se a universidade ensina ciência da computação e desenvolvimento de software usando software livre. Software livre significa que os estudantes são livres para estudar como os programas funcionam e para aprender como adaptá-los às suas próprias necessidades. A aprendizagem sobre software livre também ajuda no estudo da ética, desenvolvimento de softwares e na prática profissional. Não sei se vocês viram, recentemente na televisão, propagandas, né, que têm falado muitas vezes do Google for Education, tá? Do Google para educadores, como se fosse uma qualidade, tá, daquele colégio. Tá? Então, aquele colégio ele está optando e está cedendo a uma empresa, tá, para trabalhar o seu direito. Por esse motivo, eu não colocaria o meu filho num colégio como esse. Tá certo? Eu não colocaria. Tá? Economia. Essa é uma vantagem óbvia que vai interessar imediatamente a muitos administradores de escolas, mas é um benefício superficial. O ponto principal desse aspecto é que, ao estarem autorizados a distribuir cópias dos programas a um custo pequeno ou zero, as escolas podem, de fato, ajudar famílias em dificuldades financeiras, promovendo, assim, justiça e oportunidades iguais de aprendizagem entre os estudantes. Quando você coloca um software livre numa escola, você torna a cultura de informática acessível para aquela escola, tá? E se for uma escola pública, você viabiliza, tá, a acessibilidade financeira. Qualidade, soluções com software livres estáveis, seguras e fáceis de instalar já estão disponíveis para a educação. Em todo caso, excelência de desempenho é um benefício secundário. O objetivo principal é a liberdade dos usuários de computador. A questão da qualidade, tá, significa que até mesmo para uma empresa particular, tá, se eu utilizo o Linux, eu posso contratar alguém para poder fazer as alterações que eu quero naquele recurso. Quando eu compro um software proprietário, eu não tenho essa liberdade. Tá certo? Bom, e agora eu vou começar a falar das distribuições de software. FreeEdu, que foi uma distribuição
que entre 2002 e 2004 era um software, era um sistema operacional educacional, tá? Para língua inglesa e francesa, que tinha disponibilizado, tá? Com uma distribuição Linux chamada Kinopix, que roda diretamente do CD, assim como o Kurumin, sem a necessidade de instalação, tá? Ele tinha softs educacionais, tá? Era comum naquela época o pessoal botar o pendrive no computador e fazer esses sistemas funcionarem, tá? E você tinha softs de ciências e matemática, lógica, além do OpenOffice e do GIMP, tá? Aqui tem o link do site do FreeEduc, tá? E o FreeEduc, ele foi um projeto que inspirou muitos projetos. Aqui no Brasil, por exemplo, foi inspirado no FreeEduc o Linux Educacional, um projeto educacional que, de 2003 até o presente momento, tá, vingou na realidade brasileira. Mas no governo Temer, ele foi sendo retirado de muitas escolas. A vantagem do FreeEduc é que era uma distribuição Linux que foi projetada com softs educativos, tá? Você pode baixar ele nessa fonte aqui da Universidade Federal do Paraná, tá? E a vantagem do Linux educacional é que ele era em língua portuguesa, tá? E que ele poderia ser utilizado em todas as escolas públicas brasileiras. Foi utilizado durante o Proinfo, tá? Ainda existe a versão Linux educacional, mas já não está sendo continuada como antes, tá? E aqui eu falo de uma distribuição do LabPan, que é o laboratório que eu coordeno, que nós fizemos no final do ano passado. É uma versão baseada em Linux, tá? Utiliza uma placa Single Board Computer, apresenta ampla conexão web, pode ser utilizada no Orange Pi e pode ser utilizada no Raspberry Pi. Viabiliza trabalho com recursos educacionais e, no momento, temos a versão 1.0, tá? E eu estou convidando voluntários para, quando voltarmos da quarentena, voltarmos de todo esse processo aí da Covid, para que nos ajudem a desenvolver versões novas. Essa versão que nós desenvolvemos, ela foi finalizada em janeiro desse ano. No final do ano passado, nós já tínhamos uma versão, em janeiro desse ano, nós temos essa versão. Essa versão eu faço funcionar aqui em casa, tá? A versão 1.0 que eu quero disponibilizar ainda para muitas pessoas, tá? Mas eu estou esperando passar esse processo de seleção de mestrado, doutorado, que puxa muito o tempo da gente, né? Que eu estou com mais ou menos 200, 300 projetos para avaliar, tá? Do mestrado da educação e de tecnologias educacionais, mas eu digo que isso daí é algo que eu quero fazer no LabPan, tá? Então, aqui, por exemplo, funcionando com GeoGebra, nós temos vários softwares para a área de matemática, para a área de ciências, possui o LibreOffice, é produzido na UFC e este recurso é adaptado para a robótica educacional. Tá? Aqui está a distribuição de alguns softwares que nós temos, tá? Softwares diversos aqui, como GeoGebra, tá? O Cantor, jogos educacionais, tá? Então, eu estou querendo trabalhar a preparação de softwares na área de ciências, tá?
Nós temos uma pequena parte, mas eu gostaria de ampliar. O LibreOffice, tá? Então, é basicamente isso. Ok? Aqui, só para dar umas dicas para vocês. O Luz do Saber, ele é um software livre, foi desenvolvido pelo Marcos Dionísio, que fez pedagogia aí na UFC também, e fez mestrado em computação no Instituto Federal. Esse software Luz do Saber é baseado em Paulo Freire, tá? E funciona nesse endereço aqui online, luzdosaber.seduc.ce.gov.br, tá? Vocês podem acessar livremente esse recurso, tá? O Luz do Saber começou como um software educativo, se tornou uma rede social, tá? Que atingiu 10 milhões de pessoas e atualmente é abrigado no governo do estado do Ceará, numa parceria entre diversas instituições, tá? Atingiu vários países africanos e trabalha na perspectiva da alfabetização de Paulo Freire, tá? Algumas coisas do Luz do Saber que eu chamo a atenção, a importância que eles dão à acessibilidade, a gente vê na entrada do software, tá certo? Apesar deles terem tirado a figura do Paulo Freire nessa última distribuição, tinha a figura do Paulo Freire presente, tá? Aqui seriam alguns módulos do Luz do Saber, como, por exemplo, o módulo de atividades, tá? Eu recomendo que vocês entrem no Luz do Saber e testem esses recursos, tá? Aqui, outro recurso biblioteca, que você pode ter para ir trabalhar a contação de história com os alunos, tá? O módulo de leitura, a parte temática que permite trabalhar criatividade no Luz do Saber. Aqui o LibreOffice, a página do LibreOffice, tá? Eu uso o LibreOffice em casa, nos meus computadores eu uso o LibreOffice para fazer essas apresentações. Eu uso constantemente o LibreOffice, tá? E aqui a Free Software Foundation, tá? A Fundação de Software Livre, tá? Nesse site fsf.org/pt.br, para a versão em português. Ok? Pronto. Single Board Computer. Computadores de placa única, tá? Os computadores de placa única, tá? São computadores de uma placa só, geralmente são placas que cabem na palma da mão. É uma tendência da informática educativa. Nós utilizamos para desenvolver computadores. No LabPan, nós desenvolvemos esse computador, que a gente apelidou de Computinho, tá? Ele é um computador que nós desenvolvemos, tá? A placa single board está aqui. Aqui está um monitor de 7 polegadas, um espaço para colocar o celular, tá? Esse computinho, ele foi feito no final do ano passado, foi instalado o sistema operacional do LabPan, tá? Ele está agora aqui em casa, mas eu finalizei ele o ano passado. Eu deixei ele funcionando durante 3 meses lá no LabPan, sem desligar, e funcionou perfeitamente, acessando a internet. Tá? Uma placa single board é uma placa como essa. Uma placa como essa cabe na minha mão, tá?
e você, até o ano passado, comprava a um preço relativamente bom. Com o aumento do dólar, as placas aumentaram também, mas ainda está sendo vendida, tá, a um preço acessível. Uma placa single board como essa, que é um computador, tá, custa na faixa de R$ 400, mas a gente consegue achar no mercado a R$ 350, do Raspberry Pi. O Raspberry Pi 3 a gente encontra a R$ 200, tá? Então, aqui ele tem entradas de rede, entradas USB, tá? Nós temos aqui a entrada HDMI, uma entrada de áudio, e temos aqui outras entradas laterais, tá? Uma entrada interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, numa dessas entradas, a gente coloca geralmente um cartão de memória, tá? Mas eu posso ligar um HD externo por aqui. Aqui o Banana Pi, que é uma outra placa single board, tá? E aqui o Orange Pi, tá? E, inclusive, nesse caso, essa antena aqui é de um Wi-Fi que ele tem internamente, tá? Então, aqui é a parte onde eu coloco cartão de memória e eu faço funcionar. No LabPan, a gente, até o final do ano passado, trabalhou com 2 Orange Pi e um Raspberry, colocando o computinho. Então, o computinho ele já funciona nessa perspectiva, tá? E a gente pode fazer a impressão com uma impressora 3D dessa, a gente pode fazer a impressão do case, que é a parte externa que vai em volta da placa single board. Então, essa placa single board eu posso pôr numa caixa, que eu chamo de case, mas já tem alguns computadores que a gente está vendo no mercado que são placas single boards com case impresso. Então, por exemplo, eu tenho o Compaq, que é uma placa single board com um case que é um notebook. Tá? Tem um teclado, temos um monitor de vídeo e é fabricado a partir da impressão 3D. Tá? Essa impressão 3D pode ser feita por uma impressora 3D como essa, que custa na faixa de R$ 800. Aqui nesse artigo aqui, eu coloco, vamos dizer, 10 impressoras 3D, e nesse outro artigo aqui também, eu coloco 10 placas single board. Se vocês quiserem olhar, vocês podem procurar isso no material que eu disponibilizei para vocês. Tá? E por hoje é só. Tá? Se houver alguma pergunta que vocês queiram fazer, estou disponível para perguntas. Tá? Algum questionamento, pessoal? Pois é. Algum questionamento? Então, por hoje, pessoal, foi só. Fiquem com o gatinho, tá? Por hoje é só, pessoal. Um abraço para vocês. Finalizem as atividades. Uma ótima semana. E nós estamos encerrando essa aula de hoje. Um abraço no coração de todos vocês, tá? Muito obrigado por esse dia, pessoal. Um abraço bem grande